Olá, pessoal! Esse é mais um Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Olha, eu estou encantado com a cadeia do chocolate, do cacau. Participei de várias coisas nos últimos dias. Enfim, conheci pessoas extraordinárias e uma delas está aqui do meu lado agora, que é o Marco. Aliás, é Marco ou é Marcos Lessa? É um só, é Marco. É Marco Lessa. O Marco Marco Lessa é o Lessa. seguinte: o Marco Lessa é publicitário, é baiano, portanto, é um cara especialíssimo e eu aprendi a admirar. O Marcos é fundador do Chocolate Festival. Ele é um craque. Conta essa história para nós aí, Marco. Você fundou um dos maiores festivais, se não o maior festival da cadeia produtiva do chocolate aqui no Brasil. Obrigado pela sua presença, viu? Carlão, eu que agradeço a oportunidade. Você é uma figura incrível e que eu tive esse prazer de conhecer, quase que em cima de uma barcaça de secar cacau. E fico muito feliz em poder participar do seu programa. Eu acho que essa história do chocolate e cacau é uma história importantíssima, não só para mim, mas para muitos pequenos produtores de chocolate que começaram a fazer chocolate na Bahia, principalmente, depois expandiu para o Brasil inteiro, a partir ou em paralelo ao projeto do festival. O festival começou sem nenhuma pretensão, não foi um projeto que a gente não imaginou que ele fosse chegar onde chegou, mas sabia da importância que ele tinha para aquele momento, onde o sul da Bahia, a região de Ilhéus e a Costa do Cacau, passavam, ainda passa, né, por uma dificuldade por conta de uma praga chamada vassoura de bruxa. Ô, Minha Marco, vida... deixa eu te Pois falar o não. seguinte, deixa eu te interromper um pouquinho. Essa história Mande. do festival, vamos criar um suspense aqui e deixar para daqui a pouco, porque eu acho que tem uma história muito mais linda, que é a história de vida Sim. desse moço aqui, que eu queria que vai acabar desembocando no festival. Então, eu queria que você contasse um pouquinho das suas origens. Eu gosto sempre de falar assim, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce promotor de festival, todo mundo tem uma história bonita para contar e a sua é muito linda. Eu queria, então, o seguinte, você aguenta aí, o público do Fala Carlão já está acostumado comigo, eu faço essas coisas de vez em quando aqui, então, se Não, fique tranquilo. já tiveram aí uma pitadinha do que vai rolar, agora me conta essa história do moço que nasceu lá em Guanambi. Pois é, sou de Guanambi, sertão da Bahia, terra do algodão. Não tinha relação nenhuma com chocolate, só como comedor de chocolate enquanto criança. Sempre, meu pai é bancário, minha mãe é professora, e lá no Guanabí a gente dizia que filho de bancário e professor é advogado ou médico, mas não foi o caso. Fui para Salvador estudar, fiz administração de empresas, e meu pai, para trabalhar em banco, ele acaba sendo transferido para outras cidades, e foi para Ilhéus. E esse talvez tenha sido o que traçou o destino e a relação com o festival. Fiz administração em Salvador, aliás, vestibular em Salvador, e Ilhéus, passei Ilhéus e desci para lá. Via visitá-los de vez em quando. Quando chegava lá, tinha uma boa surpresa, que você entrava na cidade. A rodovia passava entre as moageiras de cacau. Você já sentia aquele aroma incrível do cacau sendo processado, já era cheiro de chocolate. E aí eu já brincava, isso aqui é a cidade com cheiro que você tem no Brasil, porque você entrava e era encantador. E aí fui para lá, comecei a estudar lá e por ter uma relação com a área cultural, a área de criatividade, quando era criança brincava muito com gincana, adolescente na escola. Eu particularmente considero que é uma atividade que devia ter em todas as escolas, porque gincana você desenvolve valores na criança e no adolescente importantíssimo para a vida, liderança, companheirismo, trabalho em equipe, desenvolve o lado cultural, enfim. Então, foi uma atividade lúdica que foi importantíssima para o meu desenvolvimento e eu me identificava com isso. Então, por gostar de gincana, ter vivido aquilo tudo, eu comecei a trabalhar com propaganda e eventos. Pedi a meu pai que me emancipasse, abriu uma empresa, peguei uma pasta velha que ele tinha, enchi de jornal para fazer volume e fui para o mundo correr atrás de encontrar meu lugar ao sol. Mas queria aprender, não tinha curso de propaganda na Bahia. E aí, quando eu descobri que tinha um festival de propaganda em Gramado, Festival Mundial de Publicidade em Gramado.
peguei um ônibus, desci da Bahia para o Rio Grande do Sul e fui para o Festival de Publicidade em Gramado. E fiquei encantado, cidade linda, uma cidade que já tinha chocolate como produto turístico, e o festival era um festival de referência no Brasil. E de lá aprendi muito sobre o tema. Voltei para a Bahia, isso em 91. Em 92, por trabalhar com eventos, com produção, um amigo que trabalhava na área cultural, eu então com 22 anos de idade, me disse, tem um grupo aí que está querendo conversar com alguém para ajudá-los na produção de uma novela aqui na região. Falei, rapaz, que novela, que conversa é essa? E, lógico, Léo já era uma referência, já era famosa por Gabriela, mas era uma pessoa séria, eu apostei e fui participar de uma reunião onde estavam lá o diretor da novela, Luiz Fernando Carvalho, o autor da novela, Benedito Rui Barbosa, famoso, né, por ter escrito Pantanal e outras novelas importantes pela dramaturgia brasileira, e o diretor. E eles me convidaram para fazer a produção local e para agenciar a figuração. Rapaz, com 22 anos, uma empresa de um homem só, uma pasta de jornal, o que você ia se meter com a Rede Globo, né? No entanto, quando eles me passaram o que era para fazer, e eu não sou de dar não para nada, vamos avançar, eu disse, topa esse negócio aí. Me falaram como era, mais ou menos, lembrei da gincana, que é cada tarefa mais cavernosa do que a outra, então o desafio é conosco. E fui para fazer Renascer. A novela Renascer foi gravada durante um ano. E foi nesse período de Renascer, que é importantíssimo no meu crescimento profissional, porque, além de ter convivido um ano com uma turma muito profissional, eu conheci a região toda. E conheci uma região que já sofria com o impacto da vassoura de bruxa. Mas, ao mesmo tempo, era uma região linda, região com muita história, com muita natureza e com muito cacau. Esse foi, talvez, o momento que tenha começado a determinar o meu futuro. Foi quando o coração começou a se moldar como cacau e o sangue ser trocado por chocolate. Mas eu ainda não tinha percebido isso claramente. Aí, passado uma década trabalhando com propaganda e eventos, fique à vontade. Se você quiser interromper e perguntar... Vamos. Então. Eu acho que é muito legal essa história, porque aí acaba que você se dá conta, digamos assim, do entorno que você vivia e que aquele entorno era uma história maravilhosa e que podia ser contada e divulgada para o Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Não, eu vou bater um fato curioso, eu vou te mostrar aqui. Eu tenho aqui no meu escritório isso aqui é amêndoa de cacau, e aqui são pés de algodão. Então, isso aqui é Guanambi e Ilhéus. É para não esquecer de onde eu vim e aonde eu quero ir, para onde eu quero ir. É uma homenagem a esses dois lugares importantes na minha vida. E aí, em 2002, 2003, eu comecei a trabalhar, a me envolver com turismo também, e vendo a importância do chocolate para Gramado, para o turismo. E em 2004, 2005, nessa faixa, eu fui a Gramado novamente, aí já para conhecer chocolate melhor, entender como é que eles produziam e por que não usavam amêndoas brasileiras ou baianas. Aí descobri que 90%, 95% das pequenas, aliás, marcas de chocolate do mundo derretem cobertura fornecida pelas grandes marcas. Então, é um mercado que ele é controlado por grandes boageiras e grandes marcas. Aí eu falei, está na hora da gente começar a trazer essa força, esse apelo e esse encantamento de chocolate para a região produtora de cacau. Porque todo mundo se pergunta, rapaz, como é que Gramado, como é que Bruges, a Europa, né, não produz tanto chocolate, não tem um pé de cacau? E perguntavam também, como é que Ilhéus, que tem tanto cacau, não tem chocolate? Quer dizer, tinha uma empresa apenas que fazia, mas não fazia a partir da amêndoa. Eu falei, vamos criar uma plataforma, um ambiente, um evento, algo que marcasse essa mudança. E eu já tinha verificado algumas iniciativas na CEPLAC, alguns produtores de cacau já começando a se movimentar nessa direção, mas tinha que ser algo maior, que impactasse naqueles 30 mil produtores de cacau em algum momento. E aí, em 2009, nós criamos o festival. O festival nasceu com 13 estandes, 7 vazios e 6 doados, sem apoio de ninguém, no peito e na raça. Minha mulher perguntava assim, rapaz, vai pagar isso como? Eu falei, não me faça pergunta difícil, vamos fazer o evento e fazer ele nascer, depois a gente resolve o que faz. Eu falei, então eu comecei a catar tudo quanto é chocolate, o chocolate que tinha alguma coisa de chocolate, bolo de chocolate. Pedi minha mulher, minha mãe, falei, faça um brigadeiro que eu preciso que vocês me ajudem a ocupar os espaços lá. E cada um vai ficar em um, porque senão vai faltar expositor. E aí lançamos o festival nessa
essa aventura, digamos assim, Essa onde você tinha toada. uma corrente inclusive, contra. E aí teve um ingrediente importante, eu falei, pô, mas eu não, como é que eu vou contaminar e fazer com que a gente amadureça numa velocidade muito maior, né? Começando um evento desse tão pequeno e sem ninguém produzindo chocolate. Eu falei, vou trazer um nome que seja um nome importante da chocolateria brasileira e um bom exemplo para mostrar às pessoas que é importante investir, que vale a pena. E aí convidei Alexandre da Cacau Show, que já tinha 700 lojas, já era um cara bem sucedido nessa área, para contar o case dele, a vida dele. E com isso contaminar as pessoas. Essa era a ideia. Liguei para Alexandre e um detalhe, né? O evento era pequeno, nós tínhamos um auditório de 1.000 e tantos lugares, mas não era vendido. A gente começou a anunciar, tal, mas não tinha intenção, não podia vender uma coisa e tem um obstáculo que era as pessoas não irem por causa da cobrança. Falei, Alexandre, a gente vai fazer assim, sumiu, tal, convidei o cara topou. Eu aceito o desafio, vou fazer a palestra de abertura. Tá bom, aí eu comecei, alicessei boa parte do projeto a imagem do cara, comecei a botar outdoor, carro de som, cartaz, enfim, a cidade inteira, festival de chocolate, palestra com o Alexandre da Cacau Show, o cara tem 700 lojas, vem assistir uma palestra inspiradora. Aí a coisa rolou. Só que no dia da palestra ele me liga dizendo que não ia poder vir, porque ele teve um problema e não tinha como chegar no aeroporto a tempo. E eu não sabia o que falar. Falei, bicho, veja bem, você tem de vir porque todos os estandes estão lotados e já tem 1.500 ingressos vendidos. E não era vendido, ninguém sabia nem quantas pessoas iam dar, né? Ele disse, tá lotado. Eu falei, rapaz, você não precisa de ver, a gente saindo pelo ladrão, vendeu tudo. Você vai fazer um sucesso, vai vender franquia como nunca. Aí eu peguei ele um pouco pela usura, disse assim, pô, vender franquia, eu vou para esse negócio. Nem que eu pego um helicóptero aqui, eu chego. E ele pegou e disse, tá bom, eu consegui, vou chegar aí. E chegou, de fato. Aí eu coloquei ele no hotel, falei, agora como é que eu vou torcer para as pessoas irem, né? Porque se o cara acha que tinha 1.500 ingressos vendidos, chega lá e não tiver ninguém, alguém vai sair de mentiroso da história, mas não tinha outra coisa senão blefar com essa. E aí ele chegou e deu, era marcado para 7 horas, deu 7 horas, 7h15, 7h20, ninguém. Falei, minha Nossa Senhora. Quando deu 7h30, Carlão, aquele negócio lotou, deu 1.000 e tantas pessoas. Ele chegou, fez a palestra, e a palestra dele é uma palestra muito bacana, porque conta a história de um cara que entregava chocolate no Fusca e era o maior franqueado do Brasil 10, 12 anos depois. E as pessoas saíram lá impressionadas, encantadas. Então, isso começou a gerar uma reflexão sobre chocolate. Dá para o cara empreender, chocolate tem um valor agregado absurdo, o cacau da gente tem que agregar, sim, tem que verticalizar essa produção, a gente tem outras coisas, não pode ficar só na lamúria, tem que mudar o astral e tal, enfim. E aí, particularmente, teve um episódio que me chamou, assim, que mexeu muito comigo. Eu passava pelo corredor lá do evento, uma senhora de uma cidadezinha próxima chamada Canavieiras me abraçou e disse assim, meu filho, meu marido se matou, ele cometeu suicídio por causa das dívidas. E eu tô andando aqui agora, vendo essa turma, esse movimento, tudo isso aqui é o ressurgimento. É o ressurgimento de tudo. Essa é uma mensagem linda, assim, quase que um anjo. Eu falei, rapaz, ela falou tudo que eu precisava. E daí para lá não paramos mais. Aí comecei em 2009 até 2019 na Bahia e 2020 em São Paulo. O evento cresceu, é uma média de 100 a 120 expositores por edição, 750 mil pessoas impactadas, 80 mil pessoas certificadas com cursos e participação em aulas e tudo, 70 milhões de reais de mídia espontânea gerada e pautamos o Brasil com cacau e chocolate. Os principais veículos ou eram cadernos especiais ou eram capas de Folha de São Paulo, Estadão, Zero Hora, Correio Brasiliense, À Tarde, Correio da Bahia, Diário do Pará, enfim, todos os jornais de Minas, do Brasil inteiro, falando sobre chocolate, falando sobre cacau, falando sobre turismo. E aí eu comecei a fazer um trabalho transversal. Todas as áreas elas tinham que trabalhar, tinham que serem trabalhadas ao mesmo tempo. É o turismo da região, é o cacau, é o chocolate, é a preservação do meio ambiente, é a história, resgatando Jorge Amado, valorizando o fato de a gente ter uma região produtora de cacau à beira-mar, no centro geográfico do Brasil, com facilidade de logística, aeroporto, porto e rodovia. Então, eu acho que bastava a gente dar uma balançada e mostrar as potencialidades para rever o posicionamento.
o resultado, talvez, o maior resultado desse projeto até então é que daí surgiram mais de 150 marcas de chocolate no Brasil, de norte a sul. O chocolate brasileiro mudou de qualidade, o cacau brasileiro está sendo revisto em termos de imagem no mundo inteiro. Há uma curiosidade, em 2009, depois do festival, o presidente da Associação dos Produtores de Cacau me convidou para montar um estande do Brasil e coordenar a missão brasileira para o Salão de Chocolate de Paris. E eu não conhecia a Europa, não conhecia Paris. Ele falou assim: você aceita? Eu falei: claro que eu aceito. Depois que eu saí de lá, eu falei: agora tem que arranjar um jeito de montar esse estande em Paris. Tal. Conseguimos, o estande ficou lindo. E aí, de lá para cá, há 11 anos, a gente coordena a missão brasileira para o Salão de Paris, porque esse ano não teve, com parceiros os mais diversos, trazendo produtores de cacau, agricultores familiares, produtores de chocolate, marca de chocolate. Eu me lembro que tinha um mapa da Barrica Lebon, do mapa de cacau fino do mundo, onde o Brasil não estava, e aí você orgulhosamente vê o Brasil hoje no hall dos produtores de cacau fino do mundo. Então, eu acho que é um trabalho de muitas mãos, né? Minha equipe, meu pessoal, mas principalmente dos expositores, das pessoas que acreditam e que dão oportunidade, como você está fazendo aqui agora, porque a gente faz com que essa mensagem chegue mais adiante, chegue mais longe e tenha mais aderentes e torcedores. E talvez até produtor de cacau e chocolate. Ô, Marco, é muito bacana conversar com você, porque a gente vê essa energia sua, esse brilho nos olhos. Eu gosto muito do que eu faço também, então eu sempre procuro colocar energia lá em cima, e é muito bacana. Com certeza, com essa energia e com essa vontade de fazer, com essa paixão que você tem aí pelo chocolate, não poderia ter um final tão mais feliz do que esse que você contou aqui. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Eu queria aproveitar só esse finalzinho para você me falar um pouquinho de quais são os desafios daqui para frente, né? A cadeia como um todo. Me situa um pouquinho, a gente estava falando, é uma cadeia que tem bastante pequenos produtores, mas é uma cadeia que preserva o meio ambiente, enfim. Me fala um pouquinho quais são os nossos diferenciais brasileiros e quais são os nossos desafios para melhorar. Eu acho que o Brasil tem uma condição privilegiada, porque o Brasil tem área e tem condições climáticas espetaculares, além de uma estrutura de logística bastante razoável e segurança política e até jurídica com destaque no mundo. Então, acho que isso é oportunidade. Acho que a gente também tem a CEPLAC e outros órgãos de pesquisa, outras entidades, e produtores conscientes de que a qualidade pode fazer a diferença. Outra oportunidade, entrar no mundo disputando o nicho de cacau fino, que não vai parar de crescer e deve crescer aí, considerando que o cacau fino envolve a preservação ambiental, a qualidade da amêndoa, a história do produtor. Então, as pessoas compram hoje muito mais do que uma tablete de chocolate. Então, eu acho que isso é um diferencial. O desafio é impactar nesses 90 mil produtores de cacau. É fazer com que o produtor lá do interior da Bahia, do Espírito Santo ou do Pará, ele saiba que esse chocolate está sendo vendido por um diferencial lá fora, ou esse cacau melhorou a qualidade de vida dele aqui, da família dele. Isso é importante. Esse é o maior desafio. 90 mil pequenos produtores precisam sentir isso. E eu, por exemplo, estou na Europa nesse momento, vim com a missão de abrir alguns mercados para cacau brasileiro e para chocolate. E essa é a nossa intenção. Mas, assim, não tenha dúvida que estamos no caminho muito, muito certo, e a tendência natural do mundo é aumentar o consumo de chocolate. Isso é porque a gente não está falando da Rússia, Índia e China, que é cada um aí consome muito pouco. Quando a China resolver comer chocolate, entender a importância tanto como alimento, como um alimento funcional, mas como o bem que ele faz à natureza, você vai ver a revolução. Aí a gente tem, de fato, o cacau fazendo jus à sua imagem de ouro. O cacau, Theobroma cacau é alimento dos deuses e na região considerado como fruto de ouro. Então, quando as pessoas perceberem, de fato, a importância que ele tem no contexto alimentar histórico e de preservação do meio ambiente, ele vai se consolidar como fruto de ouro e alimento dos deuses. Maravilha, é isso aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a sua audiência. Se você ficou até agora aqui nesse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí para você receber todas as nossas notificações, para a gente continuar fazendo vídeos tão bons quanto esse aqui com o Marco Lessa. O Marco Lessa, que é o
fundador do Chocolate Festival, que é o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, um sucesso absoluto de público. Eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Marco, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, amigo. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E já sabe, né? Deixe o seu like também, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Fui!